Vamos lá para a história do técnico de enfermagem, então. Me dá a imagem do Wesley aqui, ó. Muita gente conhece esse sujeito. Ficou famoso depois que aprontou uma série de crimes que foram descobertos pelo companheiro dele, que viu no celular vários vídeos e aí chamou a polícia. O Ministério Público denunciou o técnico de enfermagem, ele tem 25 anos, por estupro de vulnerável, por produção e compartilhamento de conteúdo sexual sem autorização e lesão corporal. Agora senta, porque o que eu vou dizer para você é de chorar. Uma das vítimas foi uma criança de 4 anos. O sujeito desse está no hospital para servir a sociedade, para cuidar das pessoas. Ele aprontou uma arte dessa com uma criança de 4 anos. Pode colocar a reportagem. Segundo o Ministério Público, 13 crimes praticados pelo técnico de enfermagem. Entre as vítimas, uma criança de 4 anos. O técnico de enfermagem fez foto da criança ainda paciente e armazenou no celular. Só um registro de imagem de exposição de região pudenda da criança por ocasião de uma internação num hospital. Ele trabalhava no hospital, não era responsável pelos cuidados em relação a esta vítima, não compunha a equipe que cuidava dessa criança, mas por ser profissional que atende naquela unidade de saúde, naquele hospital, ele acabou tendo um acesso privilegiado a essa criança, conseguiu ingressar no quarto e fez um registro fotográfico apenas. Wesley foi denunciado por estupro de vulnerável, registro e compartilhamento não autorizado de intimidade sexual, produção de conteúdo pornográfico envolvendo uma criança de 4 anos e lesão corporal grave pela transmissão do HIV. Segundo a investigação, o técnico de enfermagem confessou ter abusado de 5 homens. Crimes praticados por Wesley há pelo menos 1 ano. Abusos sexuais que aconteceram dentro da unidade de pronto atendimento da SIC. A gente tem interesse até para dar uma satisfação à altura para as vítimas e que esse processo corra com rapidez e tenha uma resposta e que as vítimas também possam ser amparadas, orientadas e apoiadas para a superação de tudo isso, né? Mesmo o Ministério Público oferecendo a denúncia, a investigação policial continua. O mais aguardado são as provas técnicas, como a quebra de sigilo do celular do técnico de enfermagem, o que pode provar outros crimes praticados, ou até um compartilhamento dos conteúdos pornográficos. Se a perícia nos trouxer informações novas que revelem novas práticas em face de novas vítimas que até então não foram identificadas, pode haver novas imputações. A gente sabe que muito ainda pode ser recuperado. Existe um potencial de geração de novas informações, mas isso é só em tese, tá? Pode aparecer como pode não aparecer. Bom, ele segue preso. Agora, como você acabou de ouvir, esse Wesley, técnico de enfermagem, aprontou até com uma criança de 4 anos. Agora fica aquela pergunta, a gente quando vai para o hospital e quando nós somos bem atendidos, a gente fica tão feliz, porque estar em um hospital é algo ruim. Mas aí vem um enfermeiro, vem um médico gentil, uma enfermeira, um técnico ou uma técnica de enfermagem com atendimento humanizado, a gente se sente acolhido. E aí, enquanto as pessoas eram dopadas por esse doente, esse criminoso, esse predador, ele abusava dessas pessoas. Mas quem é esse homem? Quem é Wesley, o técnico de enfermagem? Ele tem históricos de ocorrências policiais? A repórter Beatriz Frenner foi atrás dessas informações que você vai descobrir com a gente agora. Você já se perguntou como surge uma mente criminosa? O que faz com que um adulto se torne alguém perigoso, com desejo por cometer crimes, por fazer o mal? No radar desse perfil, Wesley Ferreira, de 25 anos. O jovem técnico em enfermagem acusado de abusar sexualmente de pacientes. Pessoas internadas em estado grave e violentadas enquanto estavam sob efeito de fortes remédios. O técnico de enfermagem abusou de pacientes dopados, filmou
e confessou tudo. A forma como esse caso veio à tona também chama atenção. Foi o próprio namorado do técnico de enfermagem que denunciou ele para a polícia. Wesley e o companheiro dele tiveram um desentendimento. E depois da briga, o namorado dele começou a fazer pesquisas no celular do técnico de enfermagem. No aparelho, ele encontrou fotos e vídeos que tinham sido gravados pelo próprio Wesley, dando os primeiros indícios dos casos de abuso a pacientes. Wesley até tinha tentado deletar esses materiais, mas todas as gravações ainda estavam armazenadas no telefone, numa área do álbum de itens apagados. Foi assim que o caso veio à tona e o próprio companheiro fez a denúncia. Da gravidade dos fatos, ele procurou a Polícia Civil, me passando os vídeos, repassando todos aqueles vídeos que ele já continha no telefone do agressor. Foi representado pela prisão preventiva desse indivíduo. O que se sabe sobre o técnico de enfermagem abusador? O que fez uma pessoa tão jovem, formada, com um relacionamento estável, se tornar um criminoso? A história de Wesley não traz motivos escancarados para isso. A história de Wesley mostra justamente o contrário. Mas nos últimos tempos ele pode ter dado sinais de mudanças. Wesley nasceu no norte do país, em Belém do Pará. Cresceu em uma cidade pequena da região metropolitana, Marituba, que tem cerca de 11 mil habitantes. A família, muito religiosa. Ele cresceu em um lar evangélico, ao que tudo indica, rodeado de carinho e atenção de parentes. Pelo menos é o que demonstram as mensagens nas redes sociais. No Pará, Wesley parecia ser alguém acima de qualquer suspeita. Em 2019, Wesley foi diagnosticado com o vírus HIV. O senhor tem algum problema de saúde? Faz algum tipo de tratamento? Sim. Eu sou soro positivo, HIV positivo. Por lei, nada impede que ele trabalhe na área da saúde. No Brasil, a legislação prevê que não pode haver essa distinção em qualquer área do mercado de trabalho. Os abusos teriam acontecido dentro da unidade de pronto atendimento da cidade industrial, na rede pública de Curitiba. Ele se aproveitava da situação de vulnerabilidade das vítimas. Todos homens sedados em uma sala de estabilização da UPA, um local onde ficam apenas os pacientes graves. Responsáveis por essas vítimas foram ouvidos, porque uma das vítimas até já estava em óbito, já está em óbito, então a gente ouviu parentes dessas vítimas, e uma outra das vítimas é uma pessoa que ela não tem pleno domínio das faculdades mentais, está em situação de vulnerabilidade e essa pessoa não consegue se expressar. Então a gente ouviu a pessoa responsável por essa vítima. Wesley está preso desde a semana passada. Para a polícia, o enfermeiro negou que teria cometido os abusos em outros lugares onde trabalhou. Mas há suspeitas de que 2 pacientes identificados possam ter sido abusados em outro local. Além disso, na própria UPA, onde ele trabalhava, num dos hospitais onde ele trabalhava, no armário pertencente a ele, foram encontradas medicações que ele subtraía dos locais. Eu nunca usei, nunca vendi, eu somente pegava e levava para casa. Às vezes, eu já usei uma dipirona, já usei um cetoprofeno, mas medicação mais forte nunca. Wesley foi exonerado pela Secretaria de Saúde e não faz mais parte do quadro da rede pública de Curitiba. Ele também atuava no Hospital Pequeno Príncipe, de onde também foi demitido. A que ponto chega, né? Eu fico imaginando, pode deixar a imagem aqui para mim, eu vou comentar rapidinho aqui. A que ponto chega? Agora imagina a quantidade de pais que viram esse homem aqui prestando atendimento aos seus filhos, às suas filhas. E que eu vou repetir o que eu falei durante a semana. Teve gente que escreveu para mim lá no meu Instagram: poxa vida, eu conheci ele, menino gentil, menino educado, menino atencioso, bonzinho. Porque essa era a imagem que ele entregava para as pessoas.
Mas dentro do quarto, ele preparava a medicação para sedar esses pacientes, para cometer os abusos. Agora, pegar uma criança de 4 anos no Hospital Pequeno Príncipe, onde ele foi demitido de lá. Ele foi demitido de lá. A polícia agora só quer saber se isso que ele fez com essa criança foi dentro do Pequeno Príncipe. Isso é uma outra etapa da investigação, mas ele foi demitido. Para alegria de muita gente. E vai continuar preso. Agora, fazer isso também com uma criança já é um show de horrores, fazer isso com os adultos. Agora, fazer com uma criança, aí a crueldade aumenta de tamanho, tá? Pode tirar a imagem desse sem vergonha aí.